Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo é com uma figura sensacional, uma voz linda, sou fã da voz e é meu mestre. Isso é verdade. Tô em rádio hoje por causa dele. Senhoras e senhores, hoje no Olha Quem Está Falando, Marcos Soares. Fala, Zé. Finalmente, Fabiano, né? Zé. É Zé, não, Zé mesmo, Zé mesmo. É porque, pô, a gente é amigo de infância, né, Marquinhos? Pô, Pois é. Antes do rádio já tinha uma amizade, É né? uma certa confusão ainda, Fabiano, Zé. Mas agora não, agora eu sou José Milson Fabiano, que é meu nome todo, né? Eu tenho procurado incentivar isso. Tá mantendo. Até porque esse negócio de internet é legal na hora de buscar lá, você botar tal. Que eu fui pesquisar Fabiano, apareceram 600 milhões de pessoas com o mesmo nome, né? Que bom. Tô aqui na casa, no estúdio do Marcos Soares, aqui em Cabo Frio, e vamos bater um papo. Marquinhos, tá em rádio ainda hoje? Zé, primeiro é um prazer receber você aqui em casa, né? A gente está marcando você vir aqui em Cabo Frio e visitar essa cidade e a minha casa especificamente já tem tempo, né? É verdade. Prazer ter você aqui. Agora, rádio eu continuo, né? Pela Rádio Mania. Né? Pela Rádio Mania sempre, desde que a Rádio Mania começou, há anos atrás. Desde aquela virada da FM o Dia pra Mania você já foi, né? Isso, exatamente. Tô feliz em saber que você vai. O Rio de Janeiro vai continuar lindo. Rádio Mania Rio de Janeiro. Agora 91,1 FM. A melhor do Brasil em nova sintonia, mas com a mesma pegada que o Carioca fortaleceu. Rádio Mania Rio de Janeiro, 91,1 FM. O sacode continua. Rádio Mania. Então eu continuo pela Rádio Mania. Você saiu do Rio, eu lembro que você trabalhava na JB e ainda morava em Cabo Frio, né? Ia todo dia. Exatamente, ia todo dia, ia e voltava todo santo dia. Acabou que acostumando, né? E você vê alguns pontos, eu já tô chegando, já 2 horas, 3 horas de viagem já não eram mais tão verdade, com o tempo você fica pertinho, é verdade. 3 horas de viagem não eram nada, na verdade. Então, e depois que eu saí de lá, fiquei aqui direto em Cabo Frio, só tô em Cabo Frio mesmo, mas aqui eu faço um programa aos sábados, programinha. Na verdade, eu faço mais uma produção do programa do que a apresentação. Entendi. Só dou uma força mesmo, mas mais na produção do programa. Cara, como é que começou a história do rádio na sua vida? Eu sei que foi em Muriaé e a gente eu tenho muito conhecimento de... Não vai falar mentira não, que eu sei. Rapaz, não, é engraçado, né? Do rádio, eu tenho certeza que você também foi a mesma coisa. É assim, aconteceu tão rápido que não foi pra mim aquela história eu queria ser radialista. Nunca tinha pensado nessa hipótese. Mas sempre gostei de música, né? Desde pequeno sempre gostei de música. E lá em Muriaé, né? A gente morava lá, eu comecei a trabalhar na Rádio Muriaé mesmo, né? Porque o meu tio é locutor. Ainda é, Júlio Soares? O Júlio se aposentou, rapaz. Tá bem, tá encostadinho lá agora, tá com 52 sítios e... Acredito. Tá bem, o Júlio tá bem. E na verdade, rapaz, locução é uma coisa já de família, bem antes disso, porque o meu tio, que se aposentou como radialista, locutor, e na verdade ele foi o segundo. O primeiro que foi locutor, uma voz maravilhosa, mora no Rio de Janeiro até hoje, mas ele foi esperto, ele saiu de rádio, já foi fazer outras coisas, e ele virou gerente de grandes lojas, de departamentos no Rio de Janeiro, né? E ele mora lá. E aí o Júlio se aposentou e agora eu tô aqui, sobrevivendo. Então, mas aí você começou como operador, não foi? Na Rádio Mulher? Foi. Exatamente por causa do Júlio, né? Que falou, você tá fazendo o quê? Estudando. Vamos trabalhar em rádio. Estudando. Vamos trabalhar. Eu falei, vamos. E foi uma coisa maravilhosa, cara. Me despertou assim... Você tinha quantos anos quando começou? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Aí eu comecei a fazer a mesa, né? Ser operador. Treinei durante um mês e pouquinho lá, e eu só fazia o horário dele, só trabalhava com ele, né? E eu gostei tanto do negócio, cara, que a partir daí já comecei a me embrenhar e junto com outro amigo, que é o Carlos. Cacá. O Cacá.
Aliás, não sei por onde ele anda. Há muito tempo atrás encontrei ele até aqui em Cabo Frio. E aí a gente começou a meio que combinar, pô, vamos lá no estúdio, você grava pra mim, depois eu gravo pra você. E a gente começou a desenvolver ali um trabalho. Até que um belo dia o dono da rádio, o Paulo Roberto, ouviu lá o teste, a gente deu uma forcinha, né, pra poder chegar ali pra mostrar pra ele. Aí ele gostou muito, né? Para um principiante, pô, tava legal. E aí ele falou... Aliás, o Paulinho é locutor, né? O Paulo Roberto. Paulo Roberto, locutor. Ele ainda é, voz padrão da Rádio Moriaé lá. Exatamente, referência também, né? Ele, na verdade, é tanto referência para mim quanto o Júlio, né? Os dois foram referências para mim lá. Com o passar do tempo, outros, né, locutores que passaram por lá, eu não vou nem ficar citando o nome, porque senão eu vou cometer injustiça aí. Mas sem dúvida que o Paulo Roberto e o Júlio foram os primeiros, né, que eu comecei a trabalhar e me deram toques mesmo de como desenvolver e como tentar melhorar. E a partir daí comecei a fazer um programa gravado no final de semana, era gravado, sempre gravado, né? Eu falava pouco, então errava pouco. E o que errava a gente editava, só ia certinho pro ar. Até que um belo dia o Paulo Roberto falou assim, ó, vamos colocar você num horário, que estreou uma rádio FM lá, que tem até hoje, a Rádio 96 FM. Vou colocar você agora lá. Agora não é 96 mais não, né? Bom, depois eu vou botar a frequência, que acho que é 99 agora, a Rádio Moriaé. Teve uma mudança, né, de frequências recentemente. Enfim, o fato é que aí eu comecei a trabalhar na FM de lá, de Moriaé. Trabalhei durante 5 anos na rádio, mais 5 anos, que eu já tinha trabalhado lá 4 anos como operador. Depois mais esse tempo. Fui para uma outra rádio, que na verdade essa outra rádio que existe até hoje também, que é a Rádio Princesa da Mata. E não mais esse nome, agora é Atividade. Boa, rapaz, a internet é uma beleza. A gente vai também trabalhei lá. Então. Aliás, tudo que você fez eu fiz atrás, né? Depois eu posso contar isso em outra hora, mas onde você foi eu tava também. Mas essa trajetória ela foi parecida mesmo, porque na verdade quando eu saí da Rádio Moriaé, eu fui tentar a vida no Rio. Falei assim, vou pro Rio de Janeiro. Já estava achando que era, né? Locutor, né? Locutor. Cara. Vou tentar a vida no Rio de Janeiro. E aí eu fiz teste. Cheguei no Rio, fui para casa de uma tia, fiquei lá e fiz teste em 3 rádios. Só que é aquele processo, ó, não tem vaga. A gente gostou, mas não tem vaga. Aí esse gostou, a gente não sabe se é mesmo, se gostou, se não gostou. Aí fiquei 1 mês lá no Rio, cara, falei, eu não posso ficar mais aqui esperando, eu vou ter que ir embora, tenho que trabalhar, ficar de graça na casa dos outros é complicado. Voltei para Moriaé, foi quando eu comecei a trabalhar na Rádio Princesa da Mata. Eu fui seu operador. Você foi meu operador lá, né? Algumas vezes, que eu não era operador direto, mas no programa que você fazia à noite, lembra lá, Zé? Isso, eu me lembro. Nome, eu só não me lembro mais o nome do programa. Eu era operador. Rapaz. Mas aí nesse ínterim, em 1 mês que eu já estava lá, nessa rádio que eu tinha começado, as 3 rádios me chamaram do Rio, que eu fiz. Aí, quais foram as rádios? Cara, foi a Eldorado, na época, a Rádio Eldorado, a Rádio Capital e a Rádio Manchete. E aí eu acabei optando pela Rádio Manchete, né? Eu falei, poxa, beleza, vamos lá e seja o que Deus quiser. Foi que ano isso? Foi em 89. Não, 89 não. Não, foi em 89. No ano da frequência da rádio, né? Era 89,3. 89, se eu não me engano. E aí fiquei anos lá também, né, cara? Na Rádio Manchete. E desde então, o interior, só para matar a saudade mesmo da minha família, né? Que agora ainda mas na Manchete, você chegou a fazer algumas coisas na TV também, né? Na TV Manchete. Eu fiz férias. Eu cobri férias do Eloy de Carlo. Parceirão Eloy, gente finíssima, da melhor qualidade. Jogador de basquete, cara, sabe tudo. Disputa torneios fora do Brasil. Eloy não sabe, mas uma das grandes influências para mim, lá em Moriaé, era o Eloy. Eu ouvia o Eloy na Mundial, ouvia Eloy depois em outras rádios. Era Eloy de Carlo, rapaz. Enfim, mas aí fiz férias dele na TV também, mas nunca fui fixo. Até porque Eloy era o cara, né? Ele é o cara. Então ele só fazia as férias dele lá e quando dava e depois a gente trabalhou em rádio junto mais tarde, mas enfim. Mas TV nessa época foi só a TV Manchete. Aí você ficou na Manchete até quando? Você lembra o ano? Então, foi até 95, se não me engano, até 95 ou 97. Eu sou muito ruim para data, bicho. Tudo bem, é por aí. Me pergunta muito de data não, que eu sou problemático. Mas aí da Manchete você foi para JB, né?
Da Manchete eu fui para a JB. Eu tinha sido demitido da Manchete. Uma história fantástica lá, rapaz. É que quando você é novo, né, rapaz? Você é muito, né, voluntarioso. Descontrolado. Então, rapaz, tinha essas coisas. Mas o que aconteceu? E, rapaz, eu trabalhava à noite lá na Manchete, né? E depois de 8 horas da noite, saía todo mundo, ia todo mundo embora praticamente. Ficava só o pessoal do jornalismo, 2, 3 pessoas do jornalismo lá, né? Que era a Rádio Manchete AM e FM. E teve um dia, cara, que eu tava esperando terminar a Hora do Brasil, eu tava sentado lá no jornalismo. Que era distante do estúdio, né? Do ar. Isso. Era do outro lado do prédio, né? Os estúdios eram de um lado e do outro lado era discoteca, jornalismo, comercial, enfim. E eu tava lá esperando, assistindo televisão, esperando chegar a hora para poder voltar pro ar, 8 horas. Aí, faltando uns 5 minutos, estávamos nós lá, aí falou assim, tá na hora, tem que ir, vambora? Eu e o operador, vambora. E nessa de vambora, rapaz, eu me levantei e empurrei minha cadeira para trás. Mas tinha um móvel atrás. O operador, eu não sei se eu posso falar. Claro que pode, rapaz. Não, claro que pode, eu não sei. Não sei. É melhor não. Tá, tudo bem. E tinha um locutor, o Evil, que era um amigo nosso lá de Muriaé, né? Falecido, inclusive. Falecido, não está entre nós mais hoje. Estava esperando também lá para voltar. E o operador de Tucujo se animou também e deu um chute na cadeira. Depois que você empurrou a cadeira? Depois que eu empurrei a cadeira. E aí a gente gritou. Deu uns gritos assim, palavras de ordem, mas nada demais. Isso para quem estava sozinho, né? Sozinho, só a gente. Achava que estava. Nós pensamos que estivéssemos sozinhos. Rapaz, passaram-se 5, 10 minutos, daqui a pouco eu vi uma movimentação de seguranças rodando pelo andar, e o segurança veio me perguntar, você viu aí uma bagunça, um problema, pessoal gritando, xingando, quebrando, quebra? Eu falei, não. Não, mas como de fato... Você não entendeu o que era isso, né? Não entendi como sendo isso, quebra, porque não houve isso, né? Só sei que nesse dia a superintendente da empresa, do sistema, foi lá em cima e começou a rodar. Resultado, resumo da ópera. Isso chegou no dia seguinte no ouvido do diretor da rádio. E o diretor da rádio começou a chamar quem estava lá para poder apurar o que aconteceu. E eu tinha viajado para Muriaé no dia seguinte. Estava lá em Muriaé. Aí me ligaram. Olha, o negócio está estranho aqui, hein? A direção quer saber quem é que estava lá no estúdio, o que aconteceu aqui, uma bagunça. Eu falei, mas não houve nada. Pois é. Aí, resumo da ópera, vim. Aí cheguei, o diretor me chamou, olha, eu queria saber o que aconteceu. Pode me falar, sem nenhum problema, não vai ter retaliação. Aí eu falei, não, olha, aconteceu isso, mas não teve nada demais. Ele falou assim, porque agora já chegou no ouvido da administração, e os diretores estão pedindo uma cabeça. Ai, meu Deus. Aí eu pensei com meus botões, eu falei assim, um amigo meu de Minas, tem 2 filhos, chegou há pouco tempo no Rio, está trabalhando, o outro é casado, eu sou solteiro. Eu falei, então faz o seguinte, eu sou o culpado, você me manda embora e tá tudo certo. Resultado, não, eu vou ter que botar alguém. Eu falei, então pode colocar a minha cabeça a prêmio. Só que nesse meio tempo, o Alexandre Tavares, o doente, ele... Fala assim, rapaz. Doente é piada interna, né? Você fica falando... É Dodói. A gente chama ele carinhosamente de Dodói. Dodói é meu irmão, então... ele sabe disso. Possa. Aí ele falou assim, Marquinho, tem uma vaga aqui na JB e estão fazendo um teste. Você não quer fazer um teste, não? Vem cá. Aí eu falei, vou, né? E fui e passei no teste, cara. Era o coordenador, era o Paladino, né? Os Carlos Paladino, com quem eu aprendi muito, fantástico, gente da melhor qualidade. E o Eduardo Andrews, né? Que era o diretor. Aí, resultado, fui para a JB.
Quer dizer, na verdade você saiu, mas já foi para JB. Já né? fui para JB. Aí foi fantástico. Fiquei no Rio de Janeiro, fiquei na JB durante quase 11 anos. Uma história. Mas na nesse, JB. nesse período da JB você ainda continuou com a Mania, que na verdade você... E a FM Dia, como é que entrou nessa história aí? Então, na verdade, a FM O Dia veio depois que eu fui para JB. Ah, tá. Porque eu fazia voz, eu não fazia voz. Eu trabalhava na JB e o Loureiro chegou me chamando no estúdio para poder gravar um negócio e escondido, porque ninguém podia saber, porque era a rádio que estava vindo, né? E ninguém podia saber ainda, porque era só uma ideia e já estava tudo se encaixando para poder botar a rádio no ar. E eles queriam uma voz padrão. E aí o Loureiro foi e me chamou, ele disse, o quê? É isso. Aí, resultado, eu comecei a gravar para a FM O Dia, e a FM O Dia logo depois entrou no ar, e eu fiquei sem a Ela voz entrou padrão. no lugar da RPC na época, né? 100,5. RPC. A RPC que eu passei, que eu cheguei a trabalhar também pouco tempo lá. Eu fiz porque a férias. FM O Dia, na verdade, ela fez 90,3 na época em que era diferente a programação. Depois, aí virou RPC 100,5, que depois virou FM O Dia. Foi quando entrou a... Não, na verdade foi 90, não, foi 90,3, porque teve um período que a FM O Dia, no começo, ficou nas duas frequências, lembra disso? Isso, Ela ficou no 100,5 e no 90,3, uns 3 meses mais ou menos. Então, e depois até acho que acabou sendo Nova FM. No 90,3. 90,3. Que voltou para Opus, né? Uma confusão na 90. Mas quando eu comecei, eu acho que já era 100,5. Não, você começou nos dois, que você começou junto com a rádio em si. A FM O Dia ficou nas duas rádios. Então, tá vendo? Eu tinha que receber 2 vezes. Eu não recebi. Agora que eu tô sabendo. Olha, rapaz, é só reclamar aqui. Situação. Não, mas ótimo. Mas enfim, só sei que... Aí você gravou com o Loureiro e ficou voz padrão da FM O Dia. Acabei virando voz padrão da FM O Dia. Durante, eu acho que esses 4 anos a gente ficou. E depois teve um desmembramento, que surgiu outro canal. Que na verdade não era outro canal, era um canal que já existia, mas começou a ser a Rádio Mania. E eu fui convidado para ser voz padrão pelo João Carlos. Conhece o João Carlos? João Carlos. O João, inclusive, era o coordenador da FM O Dia na época, né? O João ele saiu com uma proposta para a Mania e convidou você e foi junto. Isso. E João Carlos foi aí que, mais do que nunca, entrou João Carlos na minha vida. O Carlos é bênção de Deus, rapaz. João Carlos é maravilhoso, é pai de todos. João Grandão, ele tá me devendo, cara. Eu falo que ele é pai de todos. Falei, cara, tu é pai de todos. É meu pai, é pai de todo mundo. Eu nunca vi assim. Se preocupa com todo mundo, um coração muito grande. E a partir daí a gente começou a trabalhar juntos pela Mania. E nunca mais a gente se afastou. Mas ainda você ficou JB e Mania juntos, né? Fazendo sempre a voz padrão da Rádio Mania. Na verdade, até hoje eu faço a voz. Eu saí, mesmo tendo saído da JB, eu continuo pela Rádio Mania, né? Eu continuo trabalhando, fazendo a voz padrão da Rádio Mania até hoje. E já se vão muitos anos, hein? Muitos anos. Muitos anos. Na verdade, você, Marquinhos, além dessas rádios e como locutor do ar e como voz padrão, você gravava bastante. Você grava ainda bastante, né? Publicidade, essas coisas, né? Ô Zé, eu sou muito abençoado mesmo, por Deus, cara, sou. Porque foi no início, quando eu fui para a JB, os estúdios, as produtoras, na verdade, do Rio de Janeiro, elas já tinham um grupo seleto que gravavam, né, para produtoras e muitos estúdios de referência nacional, Nova Onda, Professor Pardal, Base Sonora. E eu comecei a fazer algumas gravações chamado pelo Nova Onda. Só que muito cru, porque diferentemente do que algumas pessoas pensam ou até nem sabem, esse tipo de trabalho de gravação comercial, ele é completamente diferente, né, cara, de rádio. É completamente diferente, né? Então, tava muito cru, e aí o Nova Onda teve muita paciência comigo. O Vanderlei, o mestre Vanderlei, numa paciência, sabe? Olha, Marcos, eu entendo assim, que se você fizesse assim um pouquinho, o passarinho... Foi algo fantástico. E a partir daí eu comecei a fazer uns trabalhinhos, né? Pouca coisa.
Quando você está começando em publicidade, eles te dão uma assinatura, por exemplo. Você faz uma assinatura. Uma voz boa, você chega lá e pum, uma frasezinha com 2 palavras, tá bom, boa, valeu, fechou. E com o passar do tempo você vai desenvolvendo essa técnica e aí começa a gravar um pouco mais. Foi quando eu comecei já a gravar, né, para São Paulo, Belo Horizonte, para o país, né? A publicidade, na verdade, quando a gente entra nesse mercado, não é fácil, né, cara? Não é, não. A concorrência. Hoje ainda tem, inclusive São Paulo tem um Clube da Voz e outros clubes aí que acabam, né, somando. Quando você está lá, você consegue desenvolver bem. Mas, na verdade, para você entrar na publicidade não é fácil, né? É um negócio que... Não é. Mas eu tive uma ajuda muito grande também por eu trabalhar na JB. Porque a JB, ela sempre teve um critério com padrão de voz. E aqui eu não estou querendo puxar brasa para minha sardinha. Não precisa, né? A gente está ouvindo. Mas sempre teve um grupo seleto, né, de ótimas vozes, desde o princípio, né? Sempre teve. Então, as produtoras ficavam de ouvido em pé. Aí uma voz diferente, eles, né, buscavam e chamavam. E eu nunca tive filiação com esses grupos de outros lugares, não. O meu trabalho sempre foi voo solo mesmo, pelo Rio de Janeiro, pelos trabalhos que eu fazia ali, e acabava sendo indicado em outros trabalhos e tudo mais. Marquinhos, o rádio em si, ele acaba gerando todo mundo fala que o rádio é uma cachaça, que não sei, uma dependência. Estar fora do rádio como locutor, assim, no ar, te faz falta, cara? Assim, você sente, quero voltar? Olha, Zé, eu diria para você que há um tempo atrás, o rádio me fazia muita falta. Muita, mas muita falta. Então é uma cachaça, assim, né? Que você vai ficando até perder a dependência. Exatamente, entendeu? Aí, com o passar do tempo, essa dependência acaba, né, diminuindo e coisa e tal. Mas há pouco tempo atrás, era assim, era você ouvir rádio e querer assim, fazer, né? Acho que eu tenho que voltar, eu tenho que estar ali, que rádio é muito bom, tá aqui no sangue. Mas eu continuo fazendo locução, então, de qualquer forma, né, eu tomo doses homeopáticas. Assim. São doses homeopáticas. Cara, eu perguntei isso aqui para um monte de gente já, tem um tempo até que eu não pergunto, mas acontece comigo isso, eu tô nativa, eu continuo trabalhando direto, todo dia e tal. Você tem sonhos, cara? Que você tá chegando, não consegue chegar no estúdio, que você não consegue botar a música no ar, que você vai falar, a voz não sai. Muitos. Até hoje, cara. Pesadelos. E acordar suado. E a música que acabou e você não voltou pro estúdio. Aí você não sabe qual botão apertar mais. uma loucura, cara. Impressionante como tem isso. Todo mundo tem isso, cara. O Marcão Rodrigues disse pra mim o seguinte, que isso já é um plus. Que quando você entra na rádio, você já recebe esse plus. Todo mundo tem esses sonhos, cara. Impressionante. Tem. Eu já acordei várias vezes pensando assim, e agora? O que eu vou fazer? O coordenador vai falar, o telefone vai tocar. Mas isso, rapaz, a gente não consegue se desmembrar disso, né? Impressionante, que né, cara? Situação. E uma coisa, todo mundo tem esse sonho. Eu achava que era só eu. Falei, não, só eu que tenho isso, não é possível. Aí um dia eu falei com um, outro também, e todo mundo falou. E outra coisa que tem aqui no programa, não olha quem está falando, Marquinhos, é o microfone aberto. O microfone aberto é aquela saia justa pro locutor. Eu acho que já aconteceu comigo algumas vezes. Ver o microfone aberto, não aconteceu nada. Aí você fala assim, pensa, né? O que eu falei? Já foi. Ai, tem alguma história, cara? Tem, rapaz. Eu tenho uma história, mas o microfone foi aberto porque eu quis. Como assim? Foi lá, eu abri o microfone. Eloy de Carlo vai lembrar disso. O Eloy de Carlo fazíamos um jornal, nós dois trabalhávamos juntos. E ele apresentava os jornais de hora em hora. Isso na JB? Isso na JB. Lá antiga JB, era lá no prédio antigo, da Avenida Brasil.
E aí chegou a hora do jornal, a gente tinha sempre, cara, uma garrafinha de café que ficava por ali, né? E a gente evitava de sair do estúdio, porque estava sempre conversando, batendo um papo e tinha uma garrafinha de café. E chegou a hora do Eloy fazer o jornal. Aí eu entrei com a abertura, pam, pam, pam. Aí Eloy começou a ler. Só que era um jornal de quase 10 minutos. Era um jornal grande a beça. Aí eu fui na garrafa de café, peguei a garrafa e fui tomar um cafezinho. Aí eu olhei para o Eloy fazendo lá o jornal com um fonezinho, tá? Eu fui, liguei o meu microfone, peguei o copinho e comecei a entornar o café, fazendo uma... E ele não estava vendo, mas fazendo estava uma ouvindo. sonoplastia. E ele não estava vendo. E ele começou a escutar aquele... Aí, de repente, ele levantou o olho assim, me viu. Acabou o jornal. Acabou o jornal. O Eloy botava a mão na frente para não olhar para mim e começava a rir ao mesmo tempo. Ai, meu Isso Deus. no jornal de 3 horas da tarde. E aí eu percebi, eu falei, e agora? Como é que eu vou estancar essa sangria? Né? E Aí o remendo. Qual não foi o podia. remendo? O remendo foi o Eloy fechar o jornal na segunda nota. Na segunda nota ele já acabou com o jornal. E aí a gente se escangalhou de rir ali e ninguém falou nada. Mas a gente esperou o telefone tocar, né? No caso era acender a luzinha, né? Não leu, não acendeu a luz. Eu respirei aliviado. Mas, rapaz, quem estava ouvindo a rádio naquela Não época... entendeu, foi a nada, E né? era muita gente que ouvia. Escutou essa sonoplastia do cafezinho lá. Você é maluco. Rapaz, eu não sei por que passou isso pela minha cabeça. Mas foi. E a gente sempre se lembrava disso. Ai, essa foi a parte boa. E depois os próximos jornais. É verdade. Que Aí ele- sempre lembra, né? Ele ficava lembrando. E aí ele tentava, porque ele é um profissional, né? Não, o Eloy é sensacional. Sensacional. Aí eles fechava lá e seguia. Mas, meu irmão, antes do jornal e depois do jornal, se escangalhava de novo. Foi uma historinha bastante engraçada. Muito bom. Senhoras e senhores, não dá pra falar mais porque o tempo acaba, né, cara? Mas, É pô, Marcos Soares, depois de tanto tempo, eu falei que ele é meu mestre, né, pra encerrar aqui, porque eu trabalho em rádio hoje por causa do Marquinhos. A gente sempre foi amigo de futebol, já contei isso outras vezes aqui no canal, de amigo de infância, né? E aí ele foi pra rádio e eu conheci a rádio através dele. Um dia eu fui pra lá, ele me chamou, pô, vamos jogar futebol? Vamos, então passa aqui no estúdio. Aí pronto, depois disso, estou eu aqui fazendo Olha Quem Está Falando. Mas na verdade, né, é mérito completamente seu, né, Zé? pá. Na verdade claro que é. Isso. O Não, mérito é só seu, até de mais porque, ninguém. como eu falei, eu fui onde ele estava. Por quê? Ele me levava, né? Ele ia falar, não, tem que trazer aquele ali, meu amigo e tal. Aí É que onde eu tava tão ruim, eu falei, tem que dividir isso com alguém. Vou chamar o Zé. Bom, Zé, vem pra cá. Senhoras e senhores, Marcos Soares. Obrigado, Valeu, Zé. Marquinhos. Pessoal, essa voz sensacional. E no próximo vídeo a gente se encontra. Tchau, tchau.